Olá! Hoje nós iremos tratar sobre a relação contratual entre os contratantes neste período de pandemia. Como é que fica essa relação? Também quero falar com você hoje como é que fica a situação do condômino na obrigação de pagar as taxas ordinárias e extraordinárias em um conjunto chamado condomínio. Se você quer saber as respostas destas perguntas, fica comigo que eu vou te responder. Segundo o princípio da autonomia das vontades, todas as pessoas poderão pactuar relações contratuais entre si sobre qualquer objeto, desde que essa relação contratual e esse objeto seja lícito. Quando os indivíduos pactuam uma relação contratual entre si, cria-se leis sobre essas pessoas. Essas pessoas têm a obrigação, cada qual, em cumprir cláusulas que estão previstas naquele contrato. O descumprimento poderá ocorrer a acarretar sanções contratuais, incluídas ou não em cláusulas penais. Observe que, nesta relação contratual, existe o que nós chamamos de pacta sunt servanda. O pacta sunt servanda significa que o que foi pactuado, o que foi acordado nesta relação deverá expressamente ser cumprido. Mas essa relação contratual protegida pelo fenômeno pacta sunt servanda tem as suas exceções. E uma das exceções é exatamente o que nós chamamos de onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva está tipificada no artigo 478 do Código Civil e é exatamente quando ocorre numa relação contratual um desequilíbrio que existe uma onerosidade excessiva por parte de um indivíduo e uma extrema vantagem por parte de outro indivíduo por decorrência de algo superveniente e imprevisível. Vamos dar um exemplo para que nós possamos entender melhor o que eu quero trazer para vocês. Vamos imaginar que Tício, ele resolve comprar um veículo financiado para rodar no aplicativo Uber. Ele paga diversas parcelas e, neste momento de pandemia, ocorre exatamente a queda da sua clientela quase em 100%. Logo, Tício não tem de onde tirar as mensalidades que ele, ora, vinha honrando até o momento. Observe que a concessionária, ela começa a criar juros sobre juros, ela começa a pressionar Tício, mas existe um desequilíbrio. Neste momento, nasce um fenômeno chamado rebus sic stantibus, que é exatamente o que nós remetemos do estando as coisas assim, deverão o contrato entrar no que nós chamamos de um equilíbrio. Isso mesmo. Observe. O rebus sic stantibus, ele é um fenômeno que diz que existe, ele denuncia um desequilíbrio contratual aonde deverá as partes se juntarem, certo? Numa revisão contratual, ok? Pode ser uma revisão contratual extrajudicial ou uma revisão contratual judicial. Mas, como nós estamos num período onde o nosso judiciário também está sofrendo, trabalhando de forma subsidiária, certo? Nós precisamos sentar, né, nesta relação contratual para colocar os pingos nos is. É neste momento que as partes devem sentar e aquela que está tendo uma onerosidade excessiva deve apresentar, pois o ônus da prova que está sendo onerado é da pessoa que está dizendo que está sendo onerada, tá certo? Ela deve trazer isto para a relação contratual para que seja amigavelmente discutido. Então observe. Se Tício não está conseguindo honrar, ele tem que chamar, certo, a concessionária para tentar negociar, mostrando esse desequilíbrio contratual, ok? Então, rebus sic stantibus é exatamente, estando as coisas assim, deverá o contrato se adequar a este momento de pandemia, aonde haverá nesta adequação um equilíbrio contratual, já que o Covid, juntamente com a pandemia, trouxe esse desequilíbrio. Vamos lá. Como é que fica a relação dos condôminos? Aquelas pessoas que moram em condomínio que têm a obrigação de honrar com as taxas ordinárias e as taxas extraordinárias. Observe.
Primeiramente, é importante trazer aqui que condômino não é cliente de condomínio. Isso mesmo. Condômino não é cliente de condomínio. E posso te afirmar isso quando a gente conceitua o condomínio. O que seria condomínio? O condomínio é a união das unidades autônomas, aonde essas unidades autônomas compõem este condomínio e sustenta esse condomínio. No momento que o condômino ele acredita ser cliente, ele acaba se equivocando. Por quê? Porque ele faz parte da conjuntura do condomínio. A sua unidade faz parte da conjuntura do condomínio, ok? Então, condômino não é cliente do condomínio, mas ele é membro constituinte do condomínio, ok? Através da representatividade do seu, que é o seu apartamento, ok? Observe. No momento que o indivíduo ele adquire o direito de posse, né, que é no momento que ele compra o apartamento, ele acaba, certo, tendo o direito de usufruir daquele apartamento, obviamente. Quando ele compra esse apartamento, que adquire automaticamente esse direito de usufruir deste bem, cresce o que nós chamamos de uma obrigação propter rem. A obrigação propter rem é exatamente uma obrigação nascida juntamente com esse direito de posse. A obrigação propter rem é exatamente, para o caso dos condomínios, a obrigação de pagar, de contribuir com as taxas ordinárias e extraordinárias. Observe, se essa taxa ela é ordinária, obrigação propter rem, você ao adquirir um apartamento, você criou não só o direito de usufruir deste apartamento, mas também você criou uma obrigação de pagar as taxas condominiais, ok? Mas a taxa extra, essa taxa extra, por exemplo, se for para manutenção predial, você tem uma obrigação propter rem. Você não pode se utilizar do rebus sic stantibus, né, por um desequilíbrio, porque não estamos falando de uma prestação de serviço. Lembra que eu acabei de falar que condômino não é cliente de condomínio, mas ele é membro através da representatividade do seu apartamento, ele compõe o condomínio, logo ele não é cliente. Logo ele não pode trazer aqui o fenômeno rebus sic stantibus, certo? Então, pessoal, essa é a relação contratual, certo, que ocorre neste momento de pandemia. Se houver um desequilíbrio, cabe as partes sentarem para tentar resolver esse desequilíbrio, e os condôminos não podem deixar de pagar as taxas ordinárias e extraordinárias, porque elas não são clientes do condomínio, mas membro do condomínio. São membros autônomos do condomínio, ok? Forte abraço para vocês.